José, portal do José Sigam, já está bombando lá. E ele faz essas análises aí, com muita informação e também humor, um pouco de deboche. Muito legal, viu, José? Um cara engraçado também. Eu gosto de quem é bem-humorado, vocês sabem que eu tento sempre ser bem-humorado e eu estou muito bem-humorado depois desses áudios que vazaram ontem. Eu estou achando uma delícia, não vou mentir não, Alice. Coloca para a gente reagir o Silas Malafaia logo depois de ser recebido pela Polícia Federal. Ele, quando chegou no aeroporto do Galeão, teve uma surpresinha, né? Acabou tendo o celular ali apreendido pela polícia, passou a senha, dizer, não quis falar nada no depoimento, se negou a falar, até ter acesso ao inquérito, e agora tá possesso, tá brabão. Quando ele fica brabo, a voz afina mais. O agudo dele estoura nossos tímpanos. Vamos ouvir, tem aí, Alice, o Malafaia pistola. Olha você, a escada rolante do aeroporto. Vem perguntar. Vamos lá. Nós estamos diante de um criminoso chamado Alexandre de Moraes, que eu venho denunciando há 4 anos em mais de 50 vídeos. Ele estabelece o crime de opinião no Estado Democrático de Direito. Onde é que você é proibido de conversar com alguém? Que país é esse? Que democracia é essa? Que nação é essa, minha gente? Senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, até onde isso vai? Senhor Barroso, Dá um pau rapidinho, Alice. senhor Gilmar Mendes. Olha, seu. Não, vamos continuar com o vídeo. Pode deixar o vídeo, só vou ir reagindo ao vídeo do Malafaia, que o Malafaia ele começa dizendo que é um absurdo levar um celular, porque tem conversa dele, onde já se viu, é um criminoso, o Alexandre de Moraes. O Malafaia tem que entender que há conversas que podem incriminá-lo. É por isso que tomaram seu celular, Malafaia. E pelo jeito pegaram essas conversas. Porque pelo que vazou aí, você estava atuando junto com Dudu Bolsonaro e com Jair para coagir a autoridade pública, trazendo sanções, taxas dos Estados Unidos para pressionar nossa justiça a não julgar o Jair Bolsonaro, o que se chama obstrução de justiça. Você não está acima da lei, apesar de se achar, por ser talvez um pastor que vocaliza tanto a política, se acha acima da lei, mas está longe de estar acima dela e agora está levando um choque de realidade do Xandão. Tá vendo? Você está sendo tratado como qualquer brasileiro suspeito. Vamos ver se essa suspeita vai se concretizar. Vamos lá, agora continua. Ano do STF, até onde isso vai? Senhor presidente do Senado, Davi Alcolumbre, até onde isso vai? Senhor Hugo Mota, presidente da Câmara, imprensa, até onde isso vai? Todo mundo. Até onde vai essa covardia? Eu não tenho medo de ditadores. Não que ele tem medo, você anda com o Bolsonaro, que é um aspirante a ditador. Você é amigo do Aprende meu passaporte. É Eu muito não sou engraçado bandido. isso. Olha, não dá, é meio contraditório ele dizer que não tem medo de ditador, a gente sabe que não. O Jair Bolsonaro é alguém que sempre quis resgatar a ditadura de 64, que ele chama de revolução. O maior criminoso, talvez, naquele momento, um dos piores, o Ustra, um torturador, é considerado herói pelo Jair Bolsonaro. Então, o Bolsonaro é um saudosista da ditadura. Ele sempre quis resgatar a imagem da ditadura como se tivesse sido algo positivo e sempre prometeu levar o Brasil para uma ditadura. Então, você não precisa dizer, Malafaia, que não tem medo de ditador, até porque você anda com um. Agora pode continuar. Aprender meu passaporte, aprender meu telefone, vai descobrir o quê? Ainda dei a senha, não tem medo de nada. Conversa com o Bolsonaro, eu tô proibido de falar com eles e não posso falar o que é, porque eu tô proibido, que é o seguinte, que até meus cadernos de mensagem foram apreendidos, que eu anoto as minhas mensagens e escrevo mensagens da Bíblia, estão apreendidos. Isso é uma vergonha, isso é uma vergonha, povo brasileiro, 7 de setembro, vamos dar uma resposta a ele. Peraí, Alice.
Peraí um pouco. O 7 de setembro é sempre a data do golpe para esse pessoal. O Bolsonaro tentou dois golpes já no 7 de setembro. Teve uma vez que fechou Brasília aqui, o Ibanez disse que não ia deixar entrar caminhão, mas deixou. O Ibanez sempre falhou, né? Falhou no 8 de janeiro, falhou no 7 de setembro, e aí bombou de caminhão, de moto, de bozolóide, mas de bolsonarista, daqueles olavistas que e babam ódio, né? Aqueles realmente que se explodem na porta do STF, que nem o tio França. E eles achavam que ia ter golpe aquele dia, e não teve por um triz, porque o STF pressionou muito as autoridades públicas de certa maneira, proteger, alertando para que teria sim um golpe, até porque eles Salve precisam da Bolsonaro, ô testemunha. Eduardo, indicou. Enfim, vamos seguir, mas o 7 de setembro não vai ter mais golpe. A chance do golpe já passou. Tentaram duas vezes, não deu certo. Não vai ser agora. Vamos lá. Amigo, eu converso com amigos. Eu tenho conversa de amigo e conversas particulares não interessa a ninguém. Eu tenho sim, entreguei para um pastor americano, pedi para entregar, eu não falo inglês. Um vídeo dublado em inglês, entrega ao presidente americano para ver a covardia. O que está acontecendo no Brasil, o principal responsável chama-se Alexandre de Moraes. Ele está dizendo aí, galera, As vamos pausar rapidinho. retaliações contra o Brasil. É que encontraram nas mensagens ele dizendo que tinha se comunicado com pessoas ligadas ao gabinete do Trump para discutir a questão das sanções, do tarifaço, ou seja, ele se entrega ali e mostra que está no meio dessa treta, dessa confabulação aí contra o Brasil. Ele está participando, ele está orientando, ele está sendo um conselheiro do Bolsonaro, pelo menos. Então ele tenta explicar isso. Ah, eu falei com um pastor que é ligado, o pastor seria ligado a pessoas do gabinete do Trump. Ele tenta se desconectar, dizendo que só falou com um pastor. Nas mensagens ele não diz que é um pastor, ele diz que conversou com pessoas ligadas ao gabinete do Trump, o que, de certa maneira, pode incriminá-lo. Por enquanto, ele não foi indiciado. E, pelo jeito, a Justiça, o STF, está em dúvida. A Polícia Federal está em dúvida, deve pedir indiciamento ou não do Malafaia. Então, contra ele, não há, a priori, provas suficientes para pedir um indiciamento, senão já teriam pedido. Pediram o do Eduardo Bolsonaro e o do Jair, não pediram o do Silas. Então, que permaneça a dúvida no ar. Agora, como qualquer cidadão, ele está sendo investigado. Não tem nada de errado em ser recebido pela polícia e sofrer uma busca e apreensão quando há indícios contra você. Indícios há. E as conversas que vazaram até agora colocam ele também na cena do crime. Ele está conversando, ele está aconselhando o Bolsonaro. Isso é o bastante para ele ser indiciado e depois, quem sabe, até condenado. Pelo jeito não é, senão já teriam pedido. Mas podem descobrir mais provas contra ele e aí pode ser que ele seja indiciado. Vamos seguir. Será que vale a pena continuar ouvindo o Malafaia? A gente tem o Eduardo também, né? O Eduardo Bolsonaro também fez vídeo. Vamos ver o Eduardo. Vamos ver o Eduardo, que também está acusando o golpe, depois do vazamento dos áudios. Tem circulado aí uns áudios do pastor Silas Malafaia, né? Vazaram, mais uma vez, através do Phishing Expedition, né? Pegam o celular do Bolsonaro, vazam o que interessam, jogam uma cortina de fumaça para o que realmente importa. Moraes e Dino estão tendo um tempo muito ruim com os bancos, sabem que não vão ganhar essa parada, pois não existe cenário de vitória para o STF. E, diante disso tudo, do que para dizer o seguinte: pastor Silas Malafaia, tamo junto. O senhor está sofrendo os últimos atos desse regime. É aquela situação do desespero, onde eles já não sabem nem mais o que fazer. Tem até gente achando que o Trump vai mudar de ideia, ou pensando que é igual ao Brasil, que é depender do escritório de advocacia que você contrate, eles podem reverter as coisas. E nos Estados Unidos a banda toca diferente. Então siga firme e forte. Tamo junto, pastor. O senhor, igual a mim, tá preocupado com o Brasil e com os brasileiros. Bola pra frente, vambora. Dudu. É por isso que ele tem a imagem. Quem chamou o Dudu de bananinha, inclusive, foi o general Hamilton Mourão, que era o vice do Bolsonaro. Por isso que ele tem essa imagem. Ele leva um esporro do pastor Silas Malafaia, diz que ia arrebentar com ele nos áudios, chamou ele de merda, xinga o Dudu, e ele depois grava um vídeo falando que tamo junto, Silas Malafaia. Tamo junto aonde? Na humilhação que você sofreu, chamado de moleque, chamado de maturo pelo pai,
numa entrevista ao Poder 360, a imagem do Dudu ficou ainda mais desgastada. A gente viu pesquisa Quest ontem mostrando que 70%, 69% do Brasil acha que ele está errado, que ele está mandando mal, culpa ele também por conta do tarifaço, e ele está queimadíssimo já perante a opinião pública, provam as pesquisas, e agora ainda tem um áudio do Malafaia queimando o Eduardo, como se o Eduardo fosse um inconsequente que está, de certa maneira, trazendo só problemas para o pai, sendo que a missão do Eduardo, colocando inclusive o futuro político dele em risco, colocando um pezinho na prisão, já que a gente sabe que agora ele corre risco de ser preso, a missão dele é conseguir uma anistia para livrar o papai da prisão. Ele está se sacrificando, sacrificando a família dele pelo papai Bolsonaro. Em certa medida, o áudio em que o Dudu manda o papai tomar naquele lugar e chama ele de ingrato, faz sentido. Bolsonaro conversando com Malafaia, queimando o Dudu publicamente, Malafaia aloprando com o Dudu, mandando áudio para o Dudu e para o Bolsonaro para xingá-lo. Ou seja, ele está sendo esculachado e tudo porque ele quer tirar o papai da cadeia. Ele não quer livrar a Débora do batom, ele não está preocupado com o Clezão que morreu, ele quer livrar o papai. Inclusive, se a gente tiver alguma coisa para ilustrar isso, ontem vazou também conversa do Dudu com o papai dizendo que não pode ter uma anistia light. Se tiver anistia light, uma anistia, portanto, que só sirva para aqueles que invadiram a Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro, a Débora do Batom serviria para ela. Se tiver só uma anistia light que não sirva ao Bolsonaro, já seria o bastante para o Trump virar, entre aspas, as costas para o Jair. Ele tem medo que o Trump vire as costas em algum momento. Pede para o papai fazer tweet agradecendo as sanções do Trump, pressiona o Bolsonaro para isso e diz que teme, de fato, que a anistia light seja aprovada. Então eles não querem se movimentar pela Débora do Batom, eles não querem se movimentar pelo Clezão. Isso tudo é bucha de canhão. Bolsonaro, inclusive, chamou essa gente de malucos quando foi ser interrogado pelo Alexandre de Moraes. Convidou o Xandão para ser seu vice e chamou a Débora do Batom e o Clezão de malucos. Agora, a gente vê que nas conversas entre ele e a turma dele, eles estão criando meios de não deixar aprovarem uma anistia light. Só se for uma anistia ampla, geral e restrita, porque o interesse não é salvar os bucha de canhão que invadiram no 8 de janeiro. Não é o pipoqueiro, eles falam que tem pipoqueiro preso, tem idosos, eles ficam gritando, né? Essa história, essa narrativa, criando essa narrativa. Quem não quer salvá-los com uma anistia light, que essa talvez tivesse uma mínima condição de ser aprovada, é o Jair Bolsonaro. E agora está aprovado na conversa do papai com o filho dele. Esse daí que você colocou, né, Alice, é a conversa em que o Eduardo xinga o pai dele. Ele diz, é difícil, tá difícil ler. Aumenta aí, velho. Essa é a da Anistia Light. Se a Anistia Light passar, tem que aumentar aí, Alice. Que pra mim aqui tá duro ler essas letras. Agora a treta. Eu ia deixar de lado a história do Tarcísio, mas graças ao elogio que você fez a mim no Poder 360, estou pensando seriamente em dar mais uma porrada nele para ver se você aprende. Vai tomar no seu ingrato do caralho. Quando ele diz que vai bater no Tarcísio, é porque o Bolsonaro tinha se queixado das críticas que ele tinha feito ao Tarcísio, tinha chamado ele de imaturo numa entrevista ao Poder 360, e a gente vê a reação dele a essa entrevista. E ele continua, aumenta eles. Ele continua me fudendo aqui. Você ainda te ajuda a se fuder ali. Nossa, olha o palavreado do pai com o filho, Deus, pátria, família e um pouquinho de palavrão. Se o imaturo do seu filho, olha ele acusando o golpe, que foi chamado de imaturo, de 40 anos, não puder encontrar com os caras aqui,
porque você me joga para baixo, em caixas altas. Quem vai se fuder é você. E aí coloca em caixas altas também. E vai decretar o resto da minha vida nesta porra aqui. O Dudu, imagina se o Trump traduzir isso aqui. Você está chamando a Flórida, a Disney, que você tanto adora, queria trabalhar de embaixador nos Estados Unidos, já fritou hambúrguer aí, tá chamando de porra. Espero que o Trump não tenha visto nem essa mensagem, nem aquela em que você diz que eles são muito melindrosos, que qualquer coisinha afugenta o Trump, colocando uma imagem de alguém que precisa ser paparicado. Então, talvez, se traduzirem para o inglês, isso aí pode custar, hein, quem sabe, o apoio do Trump, já que ele é tão melindroso, aos Bolsonaros. É o que muita gente está torcendo aqui no Brasil. Alice, joga o vídeo. Qual vídeo que a gente tem para mostrar agora? Qual? Tem mais um vídeo aí do Dudu? Ah, Tarcisão da Massa. Joga aí o Tarcísio. O Tarcísio falou hoje sobre essa treta toda. O Tarcísio que está muito mal avaliado. A pesquisa Quest mostrou que o Lula hoje é o mais bem avaliado nesse, nessa negociação para tentar evitar as sanções e o tarifaço. E os governadores são muito mal avaliados. Tanto Ratinho, quanto Zema, quanto Tarcísio. Mas vamos ouvir o Tarcísio, que está com a imagem chamuscada nessa história. Só se queima. Me preocupa um pouco o rumo que as coisas estão tomando, né? Me preocupa um pouco o fato de você ver pessoas sendo investigadas e objeto de ações judiciais simplesmente por fazerem críticas. Às vezes eu vejo que isso não faz sentido. Então, onde é que a gente quer chegar com isso? Onde é que o Brasil vai parar? Não vejo aí um bom caminho. Agora, pelo menos, ele está atacando menos o governo. Ele viu que não adianta tentar colocar a culpa no Lula, porque o Bolsonaro, quando o Trump manda a cartinha dizendo que vai taxar, ele culpa o Bolsonaro, ele coloca na conta do Jair. E todas as indicações e conversas e mensagens que ele tem soltado nas redes sociais confirmam isso. O interesse em taxar, em sancionar, é chantagear a nossa justiça. Então a culpa é do Jair Bolsonaro. E ontem vazou um monte de conversa que mostra que o próprio Jair Bolsonaro condiciona qualquer negociação pelo fim do tarifaço com a sua anistia. Agora o Bolsonaro não tem só o filho falando por ele e o incriminando como alguém que tenta coagir a justiça para obstruir a justiça. Agora ele se colocou na cena do crime. O Jair Bolsonaro, o próprio, ele tem um momento em que ele fala, ele diz isso para o Silas Malafaia. Deixa eu achar aqui, mas o próprio Bolsonaro diz, ele condiciona para o Silas Malafaia qualquer negociação do tarifaço. Aqui, ó, com a votação da anistia, vamos soltar. Solta aí, Alice. Malafaia, o que eu mais tenho feito, Malafaia, é conversar com pessoas mais acertadas, vamos assim dizer, no tocante que se não começar votando a anistia, não tem negociação sobre tarifa. Não adianta um ou outro governador querer ir para os Estados Unidos, ir para a embaixada, para não sei onde quer que ele vá, tentar sensibilizar, não vai conseguir, da minha parte. É por aí, pô. Agora, eu não posso também expor, como você quer que eu me exponha, que daí não resolve nada. Se eu der uma de machão agora, atenção, só se for assim, só se for assado, não resolve nada. Eu tenho meus contatos, não falo com ninguém e estou fazendo aquilo que eu entendo que você também tem razão, é a anistia. Resolveu a anistia, resolveu tudo. Não resolveu, já era. Ele não perde nenhuma, tenha certeza disso. Olha, Bolsonaro, com a voz dele, ele próprio, dizendo: resolveu a anistia, resolveu o tarifaço. Se não resolveu a anistia, não resolve coisa nenhuma. Ou seja, não é só o filho Dudu que está sabotando as negociações do Brasil com os Estados Unidos. Tinha uma reunião marcada entre o secretário lá de comércio, junto com a Haddad. De última hora foi cancelada. Depois ele apareceu numa foto com o Dudu, passando o recado de que foi graças à intervenção do Bolsonaro que cancelaram. Então, não é só Dudu, o sabotador, não é só Paulo Figueiredo, o netinho do ditador Figueiredo, também querendo sabotar. Agora, a gente tem a digital do Jair Bolsonaro. Então,
Qual que é a dúvida? Que o Bolsonaro não está só patrocinando, porque antes Bolsonaro passou 2 milhões para bancar o filho sabotando o Brasil. Eduardo Bolsonaro, embaixador do Tarifácio. Não é só o dinheiro. Agora tem o próprio Bolsonaro atuando, agindo, falando, se colocando na cena do crime ao dizer para o Malafaia que a anistia está condicionada ao fim do tarifácio. O fim do tarifácio está condicionado à anistia. Então, tá aí, Jair Bolsonaro, mais um batom na cueca. Ontem, a gente tem uma coleção de batom na cueca, né? A gente tem o Bolsonaro também é, mostrando que deliberadamente ele atropelou medidas cautelares. Ele chamou, por exemplo, um capitão Alden, que é um deputado, para usá-lo num vídeo que incitaria ali uma manifestação, apesar de medida cautelar, o proibindo de fazer isso. A gente, se tiver essa conversa, esse momento em que ele conversa com o capitão Alden, um deputado federal bolsonarista, e pede para que ele faça uma videochamada usando o Bolsonaro para, de certa maneira, enganar a justiça e atropelar as medidas cautelares, a gente tem isso. Ali, se tiver, vamos soltar agora. Oi? Ah, não, teremos já já, mas o programa já está na reta final, galera. Eu vou tentar resumir aqui para vocês o que teve de mais bombástico, um resumão agora do que vazou ontem, né? Um dos áudios de ontem mostra que o Bolsonaro ele não transferiu só 2 milhões para o filho dele, para o Eduardo Bolsonaro. Ele disse que teria transferido 2 milhões para sustentar o filho na gringa. Essa transferência aconteceu em 13 de maio, só que depois disso, ao longo desses últimos meses, a PF identificou outras 6 transferências para sustentar Dudu no exterior, somando mais 111 mil reais. Eles também viram que o Jair Bolsonaro usou a conta da Michelle, da esposa, para transferir para ela 2 milhões de reais, o que pode indicar que ele está com medo de ter conta bloqueada e vai tentar usar a conta da esposa daqui para frente. Também viram que o próprio Eduardo Bolsonaro também está usando as contas da esposa dele na gringa, o que, claro, gera suspeitas na PF de que eles estão tentando escapar de um possível bloqueio. Também acharam, aí isso é muito importante, um arquivo no celular do Bolsonaro, que é um rascunho de um pedido de asilo que ele teria feito, que ele faria, que ele iria fazer, pelo menos, para, quem sabe, se refugiar na Argentina do Milei, do El Loco. Tá aí na tela para vocês o pedido de Jair Bolsonaro nesse arquivo que eu encontrava no celular dele. Ele se diz, basicamente, um perseguido, né, entre aspas, perseguido por motivos e por delitos essencialmente políticos. Não é verdade? Ele está sendo julgado pela justiça porque tentou um golpe. Com base em tais diplomas legais, apresento este requerimento, solicitando a concessão de asilo político à minha pessoa, Jair Messias Bolsonaro, o Fujão. Ele que lá também, a gente sabe, correu para a Embaixada da Hungria e depois tentou já criar um meio de fugir via Argentina. É por isso que o Alexandre de Moraes tem argumento até para, se quiser, tirar o Bolsonaro da domiciliar e colocá-lo na prisão. A gente não pode esquecer que centenas de bolsonaristas que foram presos no 8 de janeiro e que estavam com tornozeleira eletrônica fugiram. O Bolsonaro tem chance ainda de fugir. Essa é a verdade. Dada essas informações, planos para fugir, quem sabe para a Argentina, já passou da ponta e da hora do Xandão colocá-lo na cadeia. Agora, como falta só um mês para o julgamento, estamos na porta aí do julgamento, ele provavelmente vai achar mais prudente aguardar. Mas os advogados do Bolsonaro têm 48 horas para dar uma série de explicações que foram pedidas ontem pelo Xandão com base nesse relatório, nesses vazamentos que eu estou comentando aqui para vocês.
A depender do que o Bolsonaro responder, não é impossível que a prisão numa cela e não mais em casa se concretize antes dele ser condenado, já que assim, a gente sabe que a condenação é só uma questão de tempo. Ele não vai se livrar disso. Quando acabar o julgamento do golpe, Bolsonaro será um condenado, Alice. Estamos na reta final. Eu sei que você tem sempre uma surpresinha. Se quiser entrar com ela, entra agora ou cale-se para sempre, minha querida Alice.